Em 2009, as ações da Oi chegaram a ser negociadas por R$ 250. Pouco mais de 10 anos depois, as ações foram caindo. Nesse meio tempo, a empresa entrou em processo de recuperação judicial com 65 bilhões de reais de dívidas e vem sendo negociada agora na casa de R$ 1,64. E a grande dúvida que fica é: vale a pena estar comprando as ações da empresa nessa faixa de preço? Não vale? A empresa vai sair desse processo de recuperação judicial? Vai quebrar? Então vamos estar falando disso aqui agora, principalmente porque hoje, dia 13, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, teve teleconferência da Oi explicando os resultados financeiros que saíram ontem, no dia 12 de maio, depois do fechamento do pregão. Então vamos falar disso aqui agora. Antes disso, clica aqui ó, embaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem para o ar. E também já deixa o like e joinha no vídeo, que é super importante aqui para que o canal ganhe cada vez mais relevância, para que esse conteúdo possa atingir cada vez mais pessoas. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a Oi. Primeiro, vamos falar um pouco do que foi ali, um resumo, né, do que foi o trimestre passado, quarto trimestre de 2020 para a Oi, que foi um trimestre aí que acabou surpreendendo. A gente teve um lucro líquido na Oi naquele trimestre, principalmente mostrando um avanço da instalação de fibra ótica, casas passadas e casas conectadas, aumento aí significativo do market share, e a gente tem também, né, a instauração ali da Infraco, que é empresa que é uma empresa neutra, feita ali pela Oi, responsável por toda essa questão de fibra ótica, com mais de 400 quilômetros de fibra ótica ao redor do país. E a gente teve também alguns pontos aí, alguns avanços, né, nesse processo de recuperação judicial, com a expectativa de saída do processo de recuperação judicial ainda nesse ano, né, no final do ano, na verdade, e também alguma coisa que acabou gerando rumores aí, na verdade que acabou gerando grandes oscilações no mercado, é que a Oi vai fazer um leilão, né, da Infraco, vai colocar à venda, e o BTG foi jogado ali para o topo com a garantia de estar fazendo a compra aí da Infraco. E a Infraco, na verdade, tem também uma expectativa de que ela seja uma espécie de white label, né, que outras empresas de telecomunicações queiram utilizar a infraestrutura de fibra ótica da Oi, possam utilizar, e isso daí vai ser uma frente de receita, pode ser uma frente de receita interessante. Mas vamos lá, o que a gente teve aqui basicamente nesse trimestre? Bom, nesse trimestre a gente veio com resultado negativo, inclusive a Oi vem caindo aqui 3,53%, cotada a R$ 1,65. Antes da divulgação do balanço, ela estava ali na casa de R$ 1,70. E a gente tem aqui alguns pontos interessantes para a gente estar batendo, né? Principalmente com relação a esse resultado, que foi reportado um prejuízo de 3,5 bilhões de reais. Então, exatamente isso, né? A gente teve um prejuízo líquido para esse trimestre, ainda assim foi uma queda de 44,20% do prejuízo em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, vamos pegar aqui, ó, mostrar um pouquinho de como é que foi o balanço da empresa, abrindo aqui, ó, o DRE. Então, o que a gente vê aqui, ó, as receitas, né, acabaram caindo ali do quarto trimestre para esse primeiro trimestre de 2021. Um grande ponto forte ali para a Oi, né, no desenvolvimento ali da Oi, era esse lado da questão do B2B, principalmente focado em algumas tecnologias em que eles estão desenvolvendo essa parte de TI, algumas tecnologias importantes. Então a gente viu aqui uma redução, uma queda, né, da receita dado esse lado do B2B. A fibra ótica a gente vê aqui, ó, que vem ganhando cada vez mais relevância, né? Vem ganhando cada vez mais relevância. Mas um ponto importante aqui também é que a gente viu aqui um aumento também significativo das despesas e custos da empresa com relação a aluguéis e seguros, daqui foi explicado principalmente na apresentação da empresa, né, em que ela mostra que de fato os seus custos foi aumentado ali, foi impactado na verdade diretamente por causa de ajustes de aluguel,
dado IGPM, então tá aqui, ó, ajuste de preço pela inflação nos contratos de aluguel de postes, né? Então, isso daí tem feito com que os custos acabem aumentando, então a gente vê um crescimento do OPEX para esse trimestre, que é uma despesa operacional. CAPEX também aumentou, né, que é uma despesa feita para a questão de infraestrutura, o que eles já tinham falado no balanço passado que seria natural acontecer, porque eles estão nesse processo de acelerar a instalação de fibra ótica ao redor do país. Então a gente teve esse resultado aqui, né, então um prejuízo líquido aqui de 3,5 bilhões de reais e, como eu falei, uma redução no mesmo período do ano anterior de 44%, mas acabou frustrando um pouco ali os investidores com a divulgação desse resultado. O outro ponto aqui interessante também que vem chamando bastante atenção do pessoal é que a dívida líquida aumentou do último trimestre para cá. Então a gente teve também esse aumento da dívida total, endividamento da empresa também, claro, pelo esse processo de desenvolvimento ali de instalação na fibra ótica ao redor do país e entrada também da Oi em São Paulo com a instalação de fibra ótica, e a gente tem aí esses pontos que acabaram assustando os investidores. Outro ponto interessante que a gente vê também aqui na questão aqui do resultado financeiro, né, que ela já vinha falando que estava diminuindo o seu custo de manutenção, principalmente porque está deixando para trás a questão aí dos cabos de cobre, né, em troca ali da fibra ótica, que demandaria uma manutenção menor. Então a gente vê aqui também essa questão, né, esses custos de manutenção também sendo reduzidos aí desde o trimestre passado para esse agora, mas uma coisa que impactou também diretamente no resultado aí da empresa, principalmente nesse aumento dos custos, é a questão da exposição à moeda estrangeira. Então, com a movimentação de alta do dólar e tal, a gente teve também esse aumento significativo dos custos e das despesas da empresa. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da apresentação que foi divulgada, tá? Então, o que a gente tem aqui para a empresa e quais são as próximas expectativas? Então, eles estão, de fato, bem focados nessa questão da instalação da fibra ótica. Então, eles continuam acelerando aí esse processo de expansão massiva da fibra. A gente teve aí, desde o primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, casas conectadas, um aumento de 162,1%, e casas passadas, onde passa o cabo, um aumento de 87%. E aí a gente tem aqui, ó, que a receita residencial eles conseguiram netar, né? Eles conseguiram levar a estabilização anual da receita aí pela primeira vez, por conta da instalação aí da fibra ótica, essa questão também residencial. Entraram em São Paulo já, então era um mercado que basicamente estavam de olho. E a gente teve aqui também o processo, né, de soluções de relacionamento digital para o mercado aí de B2B. Então eles estão criando uma questão de alguns serviços de tecnologia, né, de TI, como armazenamento nas nuvens, ou algumas coisas aí, alguns serviços nas nuvens, questão de segurança, alguns serviços disponibilizados aí para o B2B, tá? Quanto à questão da execução do plano de recuperação judicial, eles trouxeram aqui uma liquidação financeira, né, de data centers e torres. Então a gente tem essa questão. A gente tem a questão lá da Infraco, né? Propostas de vinculantes foram recebidas e o right to top firmado com o BTG, que é justamente colocar o BTG na prioridade de estar entrando aí no leilão, que estava previsto para acontecer ainda nesse semestre de 2021. Então a gente teve aí também esses pontos importantes aqui. Um grande ponto, né, que a Oi também está de olho, que os players estão de olho, é a questão do market share da empresa. Então, o market share da Oi acabou subindo bastante, né? Então a gente tem aqui
a Oi vem ganhando espaço, vem ganhando cada vez mais market share, né, em frente aos outros players disponíveis, e acredito também com a entrada aí em São Paulo, isso daí pode se intensificar, eles estão bem focados aí nesse projeto. E aí, quais são os próximos passos da Oi? Então eles estavam aqui, né, com um plano, com um cronograma, principalmente da transição da empresa, as entregas que a empresa vem tendo, então, principalmente para cumprir com o processo de recuperação judicial. Então aqui, o primeiro trimestre de 2021, eles estavam previstos aí com a liquidação dos data centers, que foi concluída, liquidação de algumas torres, né, a venda de ativos aí, assinatura de um acordo aí para ativos móveis, beleza. Já também aí que estava previsto para o segundo trimestre, mas que já foi efetivado, acordo com o BTG, né, para proposta vinculante lá do Infraco, de fato para ela ter preferência aí no leilão que vai ser realizado ainda, né, ou a expectativa de que seja realizado ainda nesse trimestre. E a gente tem aqui no cronograma ainda, né, para que ela feche processo, né, de abertura do leilão ali da Infraco, claro, mas também o encerramento da recuperação judicial. Então ainda tem alguns desafios aí que a empresa vem tendo. Quanto à minha opinião, é uma situação muito complicada, porque é uma empresa que tem um grande endividamento, é uma empresa que tem uma situação muito delicada, mas, a meu ver, é uma empresa que está muito focada em, de fato, conseguir atingir esses resultados, conseguir o aditamento, né, com os credores na recuperação judicial, está conseguindo colocar para frente o projeto de reestruturação, né, da empresa, principalmente com um avanço significativo da fibra ótica, mostrando que, de fato, a fibra ótica é o futuro, tanto para a questão de redução de custos, para aumento de receita. Então, assim, acredito que pode ser uma empresa que, num futuro, venha a ter um turnaround, principalmente na saída desse processo de recuperação judicial. O que me incomoda muito ainda é essa questão do endividamento, né? Então ainda é um endividamento bem significativo, a dificuldade, né, para se manter, para manter a empresa girando e expandindo frente a outros players, outros concorrentes, sem tanto endividamento. Mas enfim, ainda que fosse fazer alguma aposta na empresa, acho que não teria que ser um valor tão expressivo para estar colocando ali numa empresa que está no processo de recuperação judicial. Claro que depois que as expectativas forem boas, que a empresa sair do processo de recuperação judicial e ela tiver um potencial aí para valorização, provavelmente já terá acontecido esse processo de valorização quando tudo isso daí acontecer. Então, alguns dados aqui da Oi, né, tanto de resultado financeiro quanto do que a empresa tem de projeto aí para os próximos meses, os próximos passos, o que a gente deve ficar de olho, né? Então, a questão do endividamento, que é um ponto aí bem significativo, e vamos seguir acompanhando aí se vale a pena ou se não vale entrar aí para Oi. Talvez uma pequena aposta possa ser interessante, mas nada que seja expressivo para estar colocando muito capital. Mas é isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado aí do vídeo um pouquinho mais elaborado, com algumas informações aqui a mais sobre a própria Oi. E nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de dar aquele joinha, aquele like se tiver gostado. Compartilhe o vídeo com quem você acredita que seja interessante. E coloca aqui nos comentários também o que você acha da Oi. Você comprou Oi? Você acha que ela vai sair desse processo de recuperação judicial? O que você acha da companhia? Como é que ela está nesse processo aí de desenvolvimento? Me dá a sua opinião também, coloca aqui embaixo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.